Olá! Antes de mergulharmos nesta história que, tenho certeza, vai tocar um lugar especial aí no seu coração, quero te fazer um convite. Se você gosta de narrativas que falam fundo à alma, que trazem reflexão e emoção, e que nos lembram das verdades simples e poderosas da vida, então você está no lugar certo. Que tal se inscrever aqui no canal e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos encontros com histórias que, como a de hoje, tem muito a nos dizer. Prometo que vale a pena. Agora, prepare seu coração, porque a jornada de Benedita e sua neta começa em um momento de profunda dor, um daqueles que marcam a alma para sempre. O cheiro quente e reconfortante do pão caseiro, recém-saído do forno a lenha, pairava na cozinha modesta, uma carícia no ar da manhã fria de Analândia. Benedita, ou Ditinha como era carinhosamente chamada pelos mais próximos, observava com um misto de apreensão e esperança sua neta, Camila, sentada à mesa. Aos 76 anos, os olhos de Ditinha já não tinham o brilho da juventude, mas carregavam a sabedoria e a paciência de quem muito viveu e aprendeu. Naquela manhã, porém, uma nuvem de tristeza turvava-lhe o olhar. Colocara a fatia mais generosa do pão, dourado e macio, no prato da neta, um gesto de amor matinal, uma tradição que vinha se esvaindo em significado. Camila, ou Mila, como preferia ser chamada agora que se considerava moderna demais para o apelido carinhoso da infância, encarou o pão com uma careta que cortou o coração de Ditinha mais fundo que qualquer faca. Aos 17 anos, Mila parecia carregar o peso do mundo nos ombros, um mundo que, na sua visão distorcida pela vaidade adolescente e pela influência de amizades da cidade grande, era incompatível com a simplicidade do sítio e, principalmente, com a figura da avó. De novo isso, vó? A voz de Mila soou arrastada, carregada de um tédio quase palpável. Já falei que não aguento mais comer essas coisas de roça. Parece que a senhora faz de propósito. Ditinha respirou fundo, o ar entrando pesado em seus pulmões. Tentou manter a voz calma, a mesma voz que tantas vezes acalentara Mila em noites de febre ou medo. Minha filha, fiz com tanto carinho. Pão quentinho. Sustenta a gente. Mila interrompeu-a com um gesto impaciente, os olhos revirando. Sustenta? Isso me atrasa de vida, isso sim. Ninguém na cidade come essas tranqueiras. Lá é tudo light, integral de mercado, sem glúten, sem lactose. Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno, cada sílaba carregada de um desprezo que Ditinha sentia fisicamente. O estômago da velha senhora se contraiu. Lembrou-se de sua própria infância, das muitas vezes em que um pão como aquele, mesmo que amanhecido, era um banquete. Lembrou-se do suor do seu falecido Zé Maria, para que nunca faltasse o trigo, da alegria das crianças ao sentir o cheiro vindo do forno. Como podia a neta, criada com o mesmo amor, com o mesmo pão, sentir tanto nojo? Mas Mila, é o que temos, filha, e é feito com amor, Ditinha insistiu, a voz embargada, sentindo as lágrimas teimosas ameaçando escapar. Foi então que o impensável aconteceu. Mila pegou o prato, o pedaço de pão ainda intocado, e com um movimento brusco, virou-o no chão de cimento queimado. As migalhas se espalharam, testemunhas silenciosas da afronta. Eu não sou bicho para comer resto, para comer essas suas gororobas ultrapassadas. E então, a frase que ecoaria na mente de Ditinha por dias, meses, talvez anos. Você é uma anta, vó. Não entende nada da vida moderna. A boca cheia de nojo. Mila levantou-se com violência, a cadeira arrastando ruidosamente, e saiu batendo a porta da cozinha com uma força que fez tremer as poucas louças no armário. A porta da sala bateu em seguida, e o som dos passos apressados se afastando pelo terreiro foi como o último prego num caixão de esperanças. Ditinha permaneceu imóvel por um instante, que pareceu uma eternidade. O silêncio da cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar da lenha no fogão e pelo canto distante de um galo, alheio ao drama que se desenrolara ali. Os olhos da velha senhora ardiam, mas ela não chorou. Engoliu a dor, a humilhação, o nó na garganta. Com as mãos trêmulas, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, ela se abaixou lentamente, o corpo protestando contra o movimento. Começou a juntar as migalhas do pão, uma por uma,
como se recolhesse os pedaços estilhaçados de seu próprio coração. Ali, ajoelhada no chão frio da cozinha, com o aroma do pão desprezado ainda no ar, uma clareza dolorosa a invadiu. Era como se uma voz suave, mas firme, soprasse em seu íntimo. Tem amor que a gente dá e que volta cuspido, minha filha. Tem gente que só aprende perdendo. Deixa ir. Às vezes, a maior prova de amor é permitir que a vida ensine o que as palavras da gente não conseguem. Ditinha não era de guardar rancor, mas a ferida aberta pela neta era profunda. Aquela não era a primeira vez que Mila a olhava com desprezo, mas fora a mais cruel, a mais explícita. Enquanto as galinhas lá fora ciscavam, talvez encontrando algum dos farelos que o vento levara pela fresta da porta, Ditinha sabia que algo havia se rompido para sempre. O pão no chão não era apenas comida desperdiçada, era respeito jogado fora, era amor pisoteado, e naquele momento ela compreendeu que, por mais que doesse, precisaria deixar Mila seguir o caminho que escolhera, mesmo que esse caminho a levasse para longe do calor do seu fogão e do seu afeto. A vida, essa grande mestra, teria que se encarregar da lição, e Ditinha, com a fé que sempre a guiara, apenas rezou para que a neta aprendesse antes que fosse tarde demais. Levantou-se, depositou as migalhas com cuidado na lata de lixo, como se enterrasse uma parte de si, e foi cuidar da vida, carregando no peito a certeza amarga de que certas dores são o adubo para um aprendizado futuro. A vida de Benedita nunca fora um mar de rosas. Nascida e criada na roça, em Analândia mesmo, num tempo em que a luz elétrica era luxo de poucos e a água vinha da bica, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e a força da resiliência. O sol já lhe queimara a pele muitas vezes enquanto ajudava os pais na lavoura, e suas mãos, hoje nodosas e manchadas pelo tempo, conheceram a aspereza da enxada antes mesmo de segurarem um livro com firmeza. Casou-se com Zé Maria, um homem bom e trabalhador como ela, e juntos ergueram uma família com as bênçãos de Deus e o suor do rosto. 3 filhos vieram. Rosana, a mais velha, seguida por Carlos e Mateus. Rosana, sonhadora, partiu para a capital, São Paulo, assim que teve idade, buscando uma vida diferente daquela que os pais podiam oferecer. Trabalhava como doméstica em casa de família. E era de lá que vinha a pequena Camila, ou Mila, como Ditinha a chamava com um carinho que transbordava. Mila chegou ao sítio com 8 anos, os olhinhos castanhos assustados e curiosos, agarrada à saia da mãe, que prometia voltar logo, assim que a vida melhorasse. Mas a vida na cidade grande tem seus próprios enredos. E Rosana, enredada em longas jornadas de trabalho e um novo relacionamento complicado, foi espaçando as visitas, as ligações, até que a presença se tornou apenas uma voz distante ao telefone, uma promessa vaga no horizonte. Ditinha, que já havia enterrado o marido Zé Maria alguns anos antes, vítima de uma pneumonia traiçoeira, acolheu a neta como se fosse a própria filha renascida. No começo, Mila era um encanto. Uma menina doce, de risada fácil e contagiante, que se maravilhava com as coisas simples do campo. Corria atrás das galinhas, encantava-se com os bezerros, aprendia os nomes das árvores frutíferas e das ervas de chá que Ditinha cultivava com esmero no quintal. A avó ensinou-lhe as primeiras letras, as contas de somar, as orações antes de dormir. Penteava-lhe os cabelos lisos e castanhos, fazendo tranças enfeitadas com fitas coloridas que comprava na vendinha do vilarejo. Levava-a pela mão até a porteira da escolinha rural, o coração apertado de orgulho e um pouco de medo, sentimentos que só as avós que criam entendem. Os dias de Mila no sítio eram preenchidos com as brincadeiras simples de criança do interior. Subia em árvores, tomava banho de riacho nos dias quentes, ajudava a avó a colher legumes na horta e a fazer quitutes no fogão a lenha. O cheiro do bolo de fubá assando, da goiabada caseira no tacho de cobre, do café coado na hora, eram os perfumes da sua infância. Ditinha, com sua paciência infinita, contava histórias do tempo antigo, casos de assombração que arrepiavam a menina, mas que terminavam sempre com uma lição de moral ou uma gargalhada. A casa, pequena e humilde, com suas paredes caiadas e o telhado de barro, era um ninho de amor e segurança. Conforme os anos passavam, a água do córrego da vida corria, levando consigo a infância de Mila. A menina magricela e de pernas finas foi ganhando corpo.
as feições arredondadas da meninice dando lugar aos contornos da adolescência. As sainhas de chita foram substituídas por calças jeans compradas nas feiras de Rio Claro, para onde Ditinha a levava de vez em quando, num esforço para agradá-la. As Maria Chiquinhas deram lugar a cabelos soltos, que Mila agora passava horas ajeitando em frente ao espelho lascado do pequeno quarto que dividiam. A mudança mais significativa, no entanto, não foi física, mas comportamental. Começou sutil, quase imperceptível. Um certo fastio nos olhos quando Ditinha pedia ajuda, uma resposta mais curta, um suspiro de impaciência. A escola, que antes era um lugar de descobertas, tornou-se aos poucos um palco para exibir as poucas roupas da moda que conseguia e para trocar mensagens infindáveis no celular simples que ganhara de um tio distante. A influência das novas amizades, meninas da cidade vizinha, Itirapina, ou mesmo de Analândia, mas com famílias de mais posses e acesso a novidades, começou a moldar uma nova Mila. Ela passou a comparar sua vida no sítio com a vida que via nas redes sociais das colegas ou nos programas de televisão. A simplicidade que antes a encantava agora parecia sinônimo de atraso, de pobreza, de vergonha. O fogão a lenha, antes fonte de calor e delícias, tornou-se sujo e primitivo. A comida caseira, sem graça e gordurosa. Ditinha, com suas roupas simples e suas mãos calejadas, começou a ser vista como alguém fora de moda, antiquada. Vó, por que a gente não pode ter um micro-ondas igual ao da Bianca? Perguntava Mila, referindo-se a uma colega cuja família morava num bairro mais abastado de Rio Claro. Lá na casa dela tem internet rápida, TV a cabo com todos os canais. Aqui não tem nada, Ditinha tentava explicar, com a sabedoria de quem conhece o valor de cada grão de arroz, que a vida não se media pelas coisas que se tem, mas pelo que se é, pelo amor que se compartilha. Mas suas palavras pareciam ecoar no vazio. Mila já não queria ouvir. Seus ouvidos estavam sintonizados em outra frequência. Uma frequência que prometia um mundo de facilidades, de glamour, de consumo. Um mundo que parecia infinitamente mais atraente do que a rotina pacata e laboriosa do sítio. As visitas da mãe, Rosana, tornaram-se ainda mais raras, resumindo-se a um telefonema apressado no Natal ou no aniversário de Mila, acompanhado de uma pequena quantia em dinheiro que mal cobria as despesas crescentes da adolescente. Ditinha nunca reclamou. Aceitava a responsabilidade com a mesma resignação com que aceitava as secas prolongadas ou as chuvas torrenciais. Era seu fardo, sua missão. A primeira vez que Mila a olhou com verdadeiro desprezo, Ditinha sentiu um calafrio. Foi quando se recusou a ir à quermesse da igreja usando um vestido que a avó costurara com tanto esmero, alegando que era coisa de velha, ridículo. Ditinha engoliu a mágoa e, com o pouco dinheiro que tinha guardado, comprou-lhe um vestido mais moderno na loja da cidade. Mas a fenda entre elas já começava a se alargar. Os pedidos de Ditinha para que Mila ajudasse nas tarefas domésticas, lavar a louça, varrer a casa, cuidar da pequena horta, eram recebidos com bufadas e reclamações. Aff, vó, que saco! Minhas amigas não fazem nada disso em casa. Elas têm empregada. Empregada, Mila? Nós somos nossa própria empregada e patroa aqui, respondia Ditinha, com uma tristeza resignada. E ajudar não tira pedaço. Ensina a dar valor. Mas Mila não queria aprender a dar valor. Queria as coisas prontas, fáceis. Queria a vida que via nas telas. Não a vida real que Ditinha lhe oferecia, com suas dificuldades, mas também com sua dignidade e seu afeto genuíno. O pão que a avó amassava com tanto carinho, o mesmo pão que um dia a alimentara e a fizera crescer forte, começava a ter um gosto amargo para a jovem. Um amargor que não vinha do fermento, mas da ingratidão que brotava em seu coração como erva daninha, sufocando as raízes do afeto que um dia as unira tão profundamente. Aquele pão, símbolo de sustento e comunhão, estava prestes a se tornar o estopim de uma dor ainda maior. Aquele episódio do pão jogado ao chão não foi um raio em céu azul. Foi, na verdade, o ápice de uma tempestade que vinha se formando há meses, talvez anos, no coração de Camila. Aos 16, quase 17, ela vivia um conflito interno que se manifestava em revolta contra tudo que a cercava,
especialmente contra a avó, a personificação de uma vida da qual Mila sentia uma vergonha crescente e corrosiva. Depois daquele fatídico café da manhã, a convivência tornou-se um suplício silencioso para Ditinha. Ela continuava a rotina, levantando antes do sol, cuidando dos bichos, da horta, da casa. Preparava as refeições com o mesmo esmero, mas agora com um peso no coração. Mila mal lhe dirigia a palavra. Comia em silêncio, a cabeça baixa, muitas vezes largando o prato pela metade, como se cada garfada fosse um sacrifício. O celular tornou-se uma extensão do seu corpo, um refúgio onde ela se conectava com um mundo que lhe parecia mais interessante e menos atrasado. Ditinha observava, com uma angústia que não encontrava vazão, a transformação da neta. A menina que antes tagarelava sobre os acontecimentos da escola, que pedia colo e cafuné, agora se trancava no quarto por horas, ouvindo músicas em inglês que Ditinha não entendia e conversando em código com as amigas virtuais. Quando saía do quarto era para reclamar. Reclamava do sinal fraco da internet, que mal permitia ver os vídeos da moda. Reclamava da falta de opções de lazer em Analândia, um fim de mundo na segundo ela. Reclamava das roupas que tinha, sempre cafonas e fora de linha. Um dia, Ditinha a encontrou remexendo suas poucas gavetas no velho guarda-roupa de embuia. Não eram joias ou dinheiro que Mila procurava, pois sabia que a avó mal tinha o suficiente para o sustento. Eram as fotografias antigas, amareladas pelo tempo. Ditinha viu quando Mila pegou um pequeno retrato dela própria, Benedita, jovem, ao lado de Zé Maria, sorrindo sob o sol da roça. Mila olhou a foto com uma expressão que misturava curiosidade e um leve desdém, como se olhasse para uma espécie exótica e um tanto patética. Jogou a foto de volta na gaveta com descaso, sem perceber o valor sentimental que aquele pedaço de papel representava para a avó. Eram as raízes dela, Mila, sendo tratadas como entulho. A vergonha que Mila sentia da própria origem começou a transbordar para além das paredes da casa. Ditinha soube, por comentários de vizinhos bem intencionados, que Mila andava falando mal dela na pequena cidade. Contava para as colegas de escola que a avó era ignorante, que a obrigava a trabalhar como uma escrava, que a comida em casa era horrível e que ela passava privações. Dona Lourdes, uma vizinha de longa data, com quem Ditinha partilhara tantos cafés e confidências, veio um dia, com o jeito sem graça de quem não quer causar problemas, perguntar se Ditinha precisava de alguma ajuda, de uma cesta básica, talvez. É que a Camila comentou na venda do seu Armando que as coisas estão difíceis por aqui, que às vezes falta até o básico. O rosto de Ditinha corou de vergonha e indignação. Ela, que sempre se orgulhara de sua honestidade e de sua capacidade de prover o necessário, mesmo com pouco, ser pintada como uma carrasca negligente pela própria neta. A dor foi lancinante. Explicou a Dona Lourdes, com a voz embargada, que Mila andava rebelde, vendo coisas onde não existem. A vizinha, mulher vivida, pareceu compreender, mas a semente da dúvida fora plantada na comunidade. Os olhares na rua, na missa de domingo, já não eram os mesmos. Havia uma sombra de piedade, de julgamento, que feria Ditinha profundamente. As discussões tornaram-se mais frequentes, embora unilaterais. Mila a acusava, Ditinha tentava argumentar, explicar, mas era como falar com uma parede. A senhora não entende nada, vó. O mundo mudou. Ninguém mais vive como a senhora nesse mato, sem conforto, sem perspectiva. Gritou Mila certa tarde, quando Ditinha pediu que ela lavasse a louça do almoço. Eu quero ir embora daqui. Quero ter uma vida de verdade, não essa miséria. Miséria, Mila. A voz de Ditinha saiu trêmula, mas firme. Miséria é não ter amor no coração. É não ter gratidão por quem te criou. Comida na mesa, roupa lavada, um teto sobre a cabeça. Isso nunca te faltou. O que te falta não sou eu que posso dar. Mila deu uma risada sarcástica. Amor? A senhora acha que só amor enche barriga e compra roupa de marca? Eu quero mais, vó. Eu mereço mais. Ditinha começou a perceber que a influência externa era mais forte do que imaginava. Camila passava horas conversando ao telefone com um primo distante, Ricardo, filho de um irmão de Zé Maria que morava em Piracicaba e tinha uma vida financeira mais estável. Era para ele que Mila pintava o quadro mais sombrio de sua vida no sítio,
alimentando a ideia de que era maltratada e privada de oportunidades. Ditinha ouvia fragmentos das conversas, o tom choroso e suplicante de Mila, as promessas veladas do primo de dar um jeito na situação. O clímax dessa tensão crescente veio numa tarde quente de novembro. Ditinha estava no quintal, catando feijão na peneira, quando ouviu o barulho de um carro parando na porteira. Não era o barulho familiar da velha caminhonete de seu antenor, que trazia as compras da cidade, nem o trotar do cavalo de algum vizinho. Era um motor potente, diferente. Com o coração apertado por um mau pressentimento, ela se levantou, limpando as mãos no avental desbotado. Um homem alto, bem vestido, desceu de uma caminhonete reluzente. Ditinha demorou um instante para reconhecê-lo. Era Ricardo, o sobrinho do seu falecido marido. Fazia anos que não o via. Ele não sorriu. Trazia no rosto uma expressão dura, quase acusadora. Tia Ditinha, ele disse, a voz grave, sem o costumeiro afeto familiar. Vim buscar a Camila. Ditinha sentiu o chão fugir sob seus pés. Buscar? Como assim, Ricardo? Buscar para onde? Nesse momento, Mila apareceu na porta da cozinha, já com uma mochila surrada nas costas. Os olhos estavam vermelhos, mas Ditinha não conseguiu discernir se era de choro genuíno ou de uma atuação bem ensaiada. A menina correu em direção ao primo, abraçando-o como se ele fosse seu salvador. Tio Ricardo, graças a Deus o senhor chegou. Eu não aguentava mais um dia aqui, ela disse, a voz embargada, lançando um olhar furtivo e triunfante para a avó. Ricardo afagou os cabelos de Mila. Depois voltou-se para Ditinha, o olhar faiscando de reprovação. Tia, sinceramente, eu esperava mais da senhora. Deixar uma menina nessa situação. Me ligando desesperada, dizendo que passa fome, que é obrigada a trabalhar de sol a sol, que não tem nem roupa decente para ir à escola. Fome? Trabalho escravo? Ricardo, pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Ditinha tentou se defender, a voz fraca diante da acusação tão bem orquestrada. Mila sempre teve de tudo que eu pude dar. E o trabalho aqui é só ajudar, como qualquer um na família faria. Mas Ricardo não parecia disposto a ouvir. Ele viera com uma decisão formada, alimentada pelas narrativas dramáticas da sobrinha. Não adianta tentar se justificar, tia. Eu vi as mensagens, ouvi os áudios. A Camila não merece isso. Ela vai morar comigo e com a Cláudia em Piracicaba. Lá ela vai ter estudo de qualidade, conforto, oportunidade de ser alguém na vida. Coisa que aqui, francamente, ele deixou a frase morrer no ar. Mas o desprezo em sua voz era evidente. Mila não disse uma palavra. Não olhou para trás. Entrou na caminhonete como quem se livra de um fardo pesado. Não houve um abraço de despedida, um obrigada pelos anos de cuidado, um pedido de bênção. Nada. Apenas o barulho da porta do carro batendo, selando a partida. Antes de entrar no veículo, Ricardo ainda se voltou para Ditinha, que permanecia paralisada no meio do terreiro, sob o sol impiedoso. A senhora devia refletir sobre suas atitudes, tia. Talvez já não tenha mais condições de criar uma adolescente. O mundo mudou. E a Camila precisa de mais do que a senhora pode oferecer. A caminhonete arrancou, levantando uma nuvem de poeira que demorou a assentar, assim como a dor no peito de Ditinha. Ela ficou ali, sozinha, vendo o veículo desaparecer na curva da estrada, levando consigo a neta que ela criara com tanto sacrifício e amor. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que ela já experimentara. Era o silêncio da perda, da injustiça, da ingratidão. Mas por baixo de toda aquela dor, uma pequena semente de resignação começava a brotar. Deixa ir, a voz interior repetiu. A vida vai ensinar. Nos primeiros dias após a partida de Mila, a casa de Ditinha mergulhou numa quietude quase fúnebre. Cada canto parecia ecoar a ausência da neta. Mesmo que nos últimos tempos a presença dela fosse mais um foco de tensão do que de alegria, o quarto que dividiam agora parecia vasto e frio. A cadeira onde Mila costumava se sentar para as refeições, sempre com o celular ao lado do prato, permanecia dolorosamente vazia. Ditinha pegou-se, por diversas vezes, cozinhando a mais, por puro hábito, esquecendo-se por um instante que a boca resmungona e insatisfeita já não estava ali para ser alimentada. A rotina, no entanto, impunha-se.
As galinhas precisavam de milho, a horta de água, a casa de limpeza. Ditinha agarrou-se a esses afazeres como um náufrago a uma tábua de salvação. O trabalho físico ajudava a cansar o corpo e, por consequência, a aquietar um pouco a mente turbulenta. Mas à noite, quando o silêncio se tornava mais denso e as sombras se alongavam, a solidão a visitava sem cerimônia. Sentada na velha cadeira de balanço na varanda, sob o céu estrelado de Analândia, ela desfiava as contas do rosário, pedindo a Deus força e, principalmente, que ele olhasse por Mila, onde quer que estivesse. Não havia raiva em seu coração, apenas uma tristeza profunda e uma preocupação genuína pelo futuro da menina. As notícias de Camila começaram a chegar aos poucos, trazidas pelo vento da fofoca que sopra forte em cidades pequenas, e também por informações mais diretas. Professora Helena, que fora mestra de Mila na escola municipal e nutria um carinho por Ditinha, apareceu uma tarde com o semblante preocupado. Trazia consigo o celular, hesitando em mostrar o que vira. Dona Ditinha, a senhora tem falado com a Mila? Perguntou Helena, a voz suave. Não, minha filha. Desde que o Ricardo a levou, não recebi um telefonema, uma mensagem. Nada, respondeu Ditinha, tentando manter a compostura. Helena suspirou e, com delicadeza, mostrou a tela do aparelho. Eram as redes sociais de Mila. Fotos e mais fotos. Camila sorridente, posando em frente a vitrines de lojas de shopping em Piracicaba, com roupas novas que Ditinha jamais poderia comprar. Selfies com amigas que pareciam ter saído de revistas, em lanchonetes modernas, comendo sanduíches coloridos e bebendo refrigerantes em copos enormes. As legendas eram um misto de euforia e desprezo pelo passado. Finalmente livre daquele buraco. Manda vida nova. Piracicaba me aguarda. Adeus roça. Em outra postagem, ao lado de uma piscina que parecia de clube, curtindo o paraíso, isso sim é vida. Zero preocupações, só alegria. Mas o que mais feriu Ditinha foram os comentários e áudios que Helena, com muito custo e constrangimento, acabou por lhe mostrar, trocados entre Mila e suas antigas colegas de Analândia. Neles, Mila tripudiava. Nossa, meninas, vocês não imaginam o luxo que é aqui. Ar-condicionado no quarto, internet que voa, meu tio me dá tudo o que eu peço. E o melhor, não preciso fazer nada. A esposa dele, a Cláudia, tem uma empregada que faz tudo. Acordo a hora que quero, como o que quero. Aquela vida de ficar ouvindo o sermão da minha avó e comendo gororoba? Nunca mais. Ainda bem que me livrei daquela velha reclamona e daquele fim de mundo. Velha reclamona, fim de mundo. As palavras ecoavam na mente de Ditinha como marteladas. Era assim que a neta a via? Como um estorvo, uma chata, um empecilho para sua felicidade? Ditinha sentiu as lágrimas escorrerem fartas pelo rosto enrugado. Helena, penalizada, abraçou-a com força. Não liga para isso, dona Ditinha. É coisa de adolescente, que não sabe o que diz. A senhora foi uma mãe para ela, consolou a professora. Mas as palavras de Mila, mesmo ditas à distância, tinham o poder de machucar. Ditinha agradeceu o apoio de Helena, e depois que a professora se foi, recolheu-se em sua dor. A imagem da neta feliz, desfrutando de uma vida de facilidades, contrastava violentamente com a sua própria realidade de trabalho árduo e solidão. Questionou-se se Ricardo estava certo, se ela realmente não tinha mais condições de criar uma adolescente no mundo de hoje. Talvez, pensou com amargura, ela fosse mesmo uma anta, como Mila dissera, incapaz de compreender os anseios da juventude. Os dias transformaram-se em semanas. Nenhuma ligação de Mila, nenhuma mensagem do sobrinho Ricardo para saber como a tia estava. Era como se, ao levarem Mila, tivessem também cortado todos os laços. Ditinha começou a se sentir invisível, uma peça descartada de um jogo que ela não entendia mais. As conversas com Deus tornaram-se mais longas, mais íntimas. Ela não pedia que Mila voltasse. Não naquele momento. Pedia apenas que a neta encontrasse a verdadeira felicidade, não aquela superficial, baseada em bens materiais e aparências, mas a felicidade que brota de um coração em paz, grato e amoroso. E pedia sabedoria para si mesma, para aceitar os desígnios divinos e encontrar um novo propósito em seus dias agora mais vazios. Certa noite, revirando uma caixa de guardados, Ditinha encontrou um desenho antigo,
feito por Mila quando tinha uns 9 anos. Era um retrato tosco, mas cheio de ternura. Dela mesma, Ditinha, com um sorriso enorme, rodeada de flores coloridas. Abaixo, com letras infantis e trêmulas, estava escrito: "Pra vovó Ditinha, a melhor vovó do mundo. Eu te amo." Uma lágrima solitária caiu sobre o papel amarelado, borrando um pouco a tinta da canetinha. Onde estava aquela menina? O que fizera com que o amor se transformasse em desprezo? A liberdade que Mila tanto almejara e que agora desfrutava na casa do tio em Piracicaba parecia ser, para Ditinha, a materialização de sua própria prisão emocional. Ela estava livre da responsabilidade diária de cuidar da neta, mas prisioneira das lembranças e da dor da ingratidão. O eco da porta batendo, dos passos apressados de Mila se afastando, da poeira da caminhonete, tudo isso ressoava em sua alma, lembrando-a constantemente do pão amargo que fora obrigada a engolir. Ainda assim, no fundo do seu ser, uma pequena chama de esperança teimava em não se apagar. A vida, ela sabia, tinha suas próprias formas de ensinar. E a lição de Mila, Ditinha pressentia, ainda estava por vir. Ela só não imaginava que o instrumento dessa lição seria o mesmo que a levara para longe. Passou-se pouco mais de um mês. Ditinha seguia sua rotina, o coração ainda apertado, mas com uma resignação crescente. Certa tarde, enquanto coava o café, o telefone fixo, raramente usado, tocou. Um número desconhecido. Com um leve tremor nas mãos, atendeu. "Alô? Vó? É a Mila." A voz do outro lado da linha era hesitante, quase um sussurro, muito diferente do tom arrogante e confiante que Ditinha ouvira nos áudios e lera nas postagens. O coração de Ditinha deu um salto. "Minha filha, Mila, que bom ouvir sua voz. Como você está?" Houve um silêncio do outro lado, quebrado apenas por um som que parecia um soluço contido. "Vó, as coisas aqui não são bem como eu pensava." E antes que Ditinha pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu, ou foi desligada. Ditinha ficou com o telefone na mão, o peito confrangido. O que teria acontecido? Aquele tom de voz não era da Mila eufórica das fotos. Havia uma nota de desamparo, talvez até de arrependimento. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Desta vez, era Ricardo. A voz dele também soava diferente, menos impositiva, carregada de um cansaço perceptível. "Tia Ditinha? É o Ricardo. Preciso conversar com a senhora sobre a Camila." Ditinha sentou-se, preparando o espírito. "Pode falar, meu filho. Aconteceu alguma coisa?" Ricardo soltou um longo suspiro. "Tia, para ser sincero, não sei mais o que fazer com essa menina. No começo, quando ela chegou, foi só maravilha. A Cláudia, minha esposa, a recebeu de braços abertos. Compramos roupas novas, material escolar de primeira, matriculamos numa boa escola particular. Tudo que ela dizia que não tinha aí com a senhora." Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. "Mas, tia, a máscara não demorou a cair. A Camila não quer saber de responsabilidade nenhuma. Não arruma nem a própria cama. Acha que tem empregada para tudo. A Cláudia, que é um anjo de paciência, pediu outro dia para ela ajudar a picar umas verduras pro almoço. Uma coisinha simples. Sabe o que ela respondeu, tia? Disse que não nasceu para isso. Que serviço de cozinha é coisa de gente sem estudo." Ditinha lembrou-se das inúmeras vezes que tentara, em vão, ensinar Mila os pequenos afazeres domésticos, sempre recebendo uma resposta atravessada. Ricardo continuou o desabafo. "Ela só quer saber de celular, de sair com as amigas novas que fez aqui, que, francamente, não me parecem boa influência. E de gastar o dinheiro que eu dou para ela. Os estudos vão de mal a pior. Já recebi 2 notificações da escola por falta de entrega de trabalhos e notas baixas. Tenta manipular a Cláudia, faz chantagem emocional. Tia, ela trata a nossa funcionária, a dona Cida, uma senhora tão boa, com uma arrogância, um desprezo, como se ela fosse um nada. A Cláudia já está no limite da paciência, e eu confesso que também estou." Ditinha ouvia em silêncio, o coração dividido entre a tristeza pela situação e uma pontinha de "eu avisei", que ela logo tratou de reprimir. Não era hora para isso. "Meu filho", disse ela com a voz calma de sempre. A Mila sempre teve essa dificuldade em entender que a vida não é só receber. Eu tentava ensinar, mostrar que cada um tem que fazer sua parte, que o trabalho dignifica.
Mas ela não queria ouvir. Achava que era castigo, exploração. Mas como é que a senhora aguentava, tia? Com todo respeito, mas a senhora tem uma paciência de Jó, exclamou Ricardo, a admiração misturada à exasperação. Eu sempre dizia para ela uma coisa que minha falecida mãe me ensinou, Ricardo. Só come quem trabalha. E só dá valor ao pão quem já sentiu a farinha nas mãos e o calor do forno no rosto. Não é castigo, meu filho. É a lei da vida. Às vezes a gente quer proteger tanto, dar tudo de mão beijada, que acaba tirando deles a chance de aprender o essencial. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ricardo parecia refletir sobre as palavras da tia. A senhora tem toda razão, tia Ditinha. Eu achei que, dando tudo o que ela pedia, ia suprir alguma carência, ia fazê-la feliz, mas acho que só piorei as coisas. Criei um monstrinho mimado. Ditinha sentiu uma pontada de dor ao ouvir a expressão monstrinho, mas compreendeu o desespero do sobrinho. Ela não é um monstrinho, Ricardo. É só uma menina que se perdeu no caminho, que acreditou que a felicidade estava nas coisas erradas. Ela precisa aprender o valor do esforço, o gosto da conquista que vem do próprio suor. Mais uma semana se passou. Ricardo ligou novamente. Desta vez, sua voz tinha um tom mais firme, decidido. Tia, pensei muito no que a senhora disse. E resolvi seguir seu conselho. Conversei sério com a Camila. Disse que a partir de agora, aqui em casa, todo mundo tem suas responsabilidades. Ou ela entra na linha, estuda de verdade e ajuda nas tarefas, ou as regalias vão acabar. E como ela reagiu? Perguntou Ditinha, apreensiva. Como esperado, né, tia? Fez um drama, chorou, disse que eu era cruel, que não a entendia, que queria voltar para São Paulo para morar com a mãe. Coisa que ela sabe que é inviável. Mas eu me mantive firme. A Cláudia também. Cortamos a mesada, limitamos o uso do celular e da internet. Para ter acesso, ela precisa cumprir as tarefas. Arrumar o quarto, ajudar a pôr e tirar a mesa, lavar a louça do jantar dela, manter as notas na escola. Ele continuou. Ela fez tudo de cara amarrada, resmungando, reclamando que estava sendo explorada. Fez tudo pela metade, de má vontade. O pior, tia, foi quando o gás acabou bem na hora do almoço no sábado. Pedi para ela acender o fogãozinho a lenha que temos na edícula, só para esquentar a água para o macarrão. Tia Ditinha, foi um desastre. Ela não tinha a menor ideia de como fazer. Quase botou fogo num monte de jornal, fez uma fumaceira danada e nada de fogo. Acabou chorando de frustração, dizendo que aquilo era coisa de pobre, que ela não sabia fazer essas gambiarras. Ditinha deu um sorriso triste. Quantas vezes ela acendera aquele fogão com Mila ao lado, explicando o jeito certo de arrumar a lenha, de atiçar as brasas. Mas Mila nunca se interessara em aprender. Mas sabe, tia... Ricardo continuou, a voz agora com um toque de algo novo. Uma ideia, talvez. Ver o desespero dela com uma coisa tão simples me deu uma luz. Ela precisa de um choque de realidade maior. Amanhã, ela vai ter uma surpresa. Vai conhecer o sítio do seu Valdemar, um compadre meu aqui perto. Ele está precisando de uma ajuda extra para limpar o chiqueiro dos porcos. É um trabalho pesado, sujo, mas paga por dia. E a Camila está precisando urgentemente aprender de onde o dinheiro vem. Chiqueiro? Ditinha quase engasgou. Mila com seu nojo de tudo, sua aversão a qualquer coisa que lembrasse roça. Aquilo seria no mínimo uma experiência transformadora, ou um desastre completo. Você tem certeza, Ricardo? Perguntou, tentando esconder a surpresa. Certeza absoluta, tia. Ou ela aprende pelo amor, ou vai ter que aprender pela dor. E, sinceramente, acho que com a Camila, o amor já não estava funcionando há muito tempo. A senhora, com toda a sua paciência, é a prova disso. Ditinha ficou em silêncio. Lembrou-se do pão no chão, das palavras cruéis. Talvez Ricardo tivesse razão. Algumas lições só entram na pele quando a vida esfrega com força. E o cheiro de um chiqueiro, ela sabia, era algo que impregnava não só as roupas, mas também a memória. 3 dias depois, o telefone de Ditinha tocou. Era Ricardo novamente, mas sua voz tinha uma inflexão diferente, um misto de cansaço, surpresa e algo que se assemelhava a um alívio contido. Tia Ditinha, a senhora não vai acreditar no que aconteceu. O coração de Ditinha apertou. Conte, meu filho. A Mila está bem? Fisicamente, sim. Cansada, dolorida,
Mas bem, ele riu um pouco. Lembra que eu falei do serviço no sítio do seu Valdemar de limpar o chiqueiro? Lembro, claro. Pois bem, acordei a Camila bem cedinho no dia seguinte. Ela resmungou. Disse que não ia, que preferia ficar de castigo em casa. Fui firme. Ou você vai trabalhar e ganhar seu dinheiro para comprar suas coisas, ou vai ficar sem café da manhã, sem almoço e sem jantar. E amanhã, volta pro chiqueiro do mesmo jeito. Ela bufou, choramingou, mas acabou levantando. Fomos para o sítio do seu Valdemar. Ricardo fez uma pausa, como se revivesse a cena. Tia, a senhora precisava ver a cara dela quando o seu Valdemar, um homem simples, mas muito gente boa, explicou o serviço. Pegar o esterco com a pá, jogar no carrinho de mão, levar para o monte de compostagem, depois lavar as baias com a mangueira. Ela ficou branca, tia. Os olhos arregalaram. Começou a chorar, dizendo que era nojento, que não ia fazer aquilo de jeito nenhum, que era humilhante. Ditinha podia imaginar a cena. Mila, sempre tão preocupada com a aparência, com os cheiros, enfrentando a realidade nua e crua do trabalho mais pesado do campo. Eu dei 2 opções para ela, tia, continuou Ricardo. Ou ela encarava o serviço e ganhava o dia dela, ou voltava para casa comigo e ficaria sem nenhuma refeição. E no dia seguinte eu a traria de volta para o mesmo lugar, até ela decidir trabalhar. Ela chorou mais um pouco, fez um drama, mas quando viu que eu não ia ceder e que o seu Valdemar olhava para ela com uma mistura de pena e severidade, ela pegou a pá, meio desajeitada. No começo, tia, foi só desastre. Mais esterco na roupa dela do que no carrinho. Reclamava do cheiro, do sol, das moscas, mas depois de umas 2 horas, toda suja de lama e de outras coisas que a senhora pode imaginar, suada da cabeça aos pés, algo mudou. Ela parou de reclamar tanto e começou a trabalhar de verdade, com uma concentração que eu nunca tinha visto nela. Acho que a fome começou a apertar também, porque eu tinha avisado que só almoçaria quem trabalhasse. Na hora do almoço, seu Valdemar e sua esposa, Dona Neuza, os convidaram para comer com eles. A mesa era simples, na varanda da casinha deles. Arroz fresquinho, feijão gordo cozido no fogão a lenha, um pedaço de frango caipira ensopado com quiabo, angu e couve refogada na banha de porco. Comida de roça, daquelas que Ditinha fazia todos os dias. E sabe o que a Mila fez, tia? A voz de Ricardo tinha um tom de assombro. O que foi, meu filho? Comeu tudo, sem reclamar, sem fazer cara feia, sem revirar os olhos. Raspou o prato como se fosse o melhor banquete do mundo. E ainda repetiu o feijão com angu. Tia, a fome é uma grande professora, não é mesmo? A senhora sempre disse isso. Ditinha sorriu do outro lado da linha. Um sorriso que misturava lágrimas e alívio. Quantas vezes ela dissera à neta que só se dá valor à comida quando se sente o estômago roncar de verdade, quando o corpo pede sustento depois de um trabalho honesto. E o mais incrível, tia, depois do almoço, ela nem esperou eu mandar. Pegou as ferramentas e voltou para o chiqueiro. Trabalhou a tarde toda, firme. Terminou o serviço já quase no fim da tarde. Estava exausta, imunda dos pés à cabeça, cheirando a tudo, menos a perfume, mas tinha um brilho diferente no olhar. Um brilho de quem tinha enfrentado um monstro e vencido. Um brilho de quem aprendeu alguma coisa muito importante. E o que ela disse, Ricardo? Ela falou alguma coisa? No caminho de volta para Piracicaba, na caminhonete, ela ficou quieta por um bom tempo, olhando a paisagem passar. Só quando a gente já estava chegando perto de casa, ela virou para mim, os olhos cheios d'água, e falou baixinho. Tio, a avó Ditinha. Ela tentou me ensinar isso tantas vezes. O valor das coisas, do trabalho. Mas eu fui tão burra, tão cega. Eu não quis aprender. O coração de Ditinha deu um pulo dentro do peito. As lágrimas, que ela segurara por tanto tempo, agora corriam livres, quentes, lavando a alma. Então, finalmente, a ficha tinha caído. A vida, da forma mais dura, tinha ensinado o que suas palavras e seu amor não conseguiram. Naquela noite, tia, Ricardo prosseguiu, a voz também embargada. Ela chegou em casa, tomou o banho mais demorado da vida dela, eu acho. Jantou a comida simples que a Cláudia fez, sem uma única reclamação, e foi direto para a cama. Nem pediu o celular, nem ligou a televisão. Dormiu como uma pedra, antes das 9. E no dia seguinte, meu filho,
Aí é que vem a parte que mais me surpreendeu, tia. No dia seguinte, domingo, ela acordou sozinha, antes de todo mundo. Quando eu e a Cláudia levantamos, ela já tinha arrumado a cama dela, impecavelmente. Já tinha varrido a cozinha e estava tentando, toda desajeitada, acender o fogão a lenha da edícula. Disse que queria fazer um café pra gente do jeito que a senhora fazia. As lágrimas de Ditinha eram agora de pura emoção, de uma alegria que ela não sentia há muito tempo. Sua Mila, a sementinha do bem, que ela tanto regara, parecia finalmente estar brotando, mesmo que em solo árido e depois de uma tempestade. E sabe o que mais ela me pediu, tia? A voz de Ricardo era quase incrédula. Pediu para voltar no sítio do seu Valdemar hoje. Disse que tinha visto que os porquinhos menores, os leitõezinhos, não tinham conseguido comer direito no dia anterior, porque os maiores os afastavam do coxo, e que ela queria ir lá para dar comida para eles na boca, se precisasse. A senhora acredita nisso, tia? A Camila, com nojo de tudo, querendo cuidar dos porquinhos. Ditinha chorava e ria ao mesmo tempo. Não era só o valor do trabalho que Mila estava aprendendo. Era a compaixão, o cuidado com o outro, a empatia. Lições que vão muito além de limpar um chiqueiro. Nas semanas que se seguiram, Ricardo contou que Mila continuou ajudando seu Valdemar nos fins de semana, por vontade própria. Começou a se interessar pelos estudos, a ajudar Cláudia em casa sem reclamar, e até pediu desculpas à dona Cida pela forma como a tratara. A transformação era lenta, gradual, mas real. Cerca de um mês depois daquela experiência no chiqueiro, Ditinha recebeu outra ligação. Vó, é a Mila. A voz ainda era um pouco tímida, mas não havia mais o tom arrastado de antes, nem o sussurro da ligação anterior. Havia uma firmeza nova, uma humildade. Minha filha, como você está? Eu tô bem, vó, aprendendo muita coisa. Houve uma pausa. Vó, eu queria te pedir perdão. Por tudo. Pelo pão. Por ter te chamado de anta. Por ter sido tão ingrata, tão cega. A senhora sempre teve razão em tudo. Eu fui uma tola. A voz dela embargou. Ditinha sentiu o coração transbordar. Oh, minha filha, a vida ensina, não é? E o perdão. O perdão é o pão mais doce que a gente pode partilhar. Vó, será que eu poderia ir te visitar um dia desses? Sentar na sua cozinha, tomar seu café e talvez aprender a fazer aquele pão caseiro que eu joguei fora? As lágrimas de Ditinha voltaram, mas agora eram de pura felicidade. Minha filha, a porta da minha casa e do meu coração nunca esteve fechada para você. Pode vir quando quiser. O forno vai estar quente, e a receita do pão, e de um amor que nunca se acaba, eu te ensino com todo o gosto. E assim, a história do pão amargo da ingratidão começou a ganhar um novo sabor. O sabor doce da lição aprendida, do arrependimento sincero e, acima de tudo, do perdão que cura e restaura. Ditinha sabia que a jornada de Mila estava apenas começando, mas agora ela tinha as ferramentas certas, a humildade para aprender e a gratidão para valorizar. E isso, para uma avó, era a maior recompensa. E essa foi a história de Benedita e Camila. Uma jornada de dor, aprendizado e reconciliação. Nos lembra que, às vezes, o amor mais profundo se manifesta em deixar que a vida ensine suas lições mais duras, e que o perdão é a ponte para um novo começo. Se essa narrativa tocou seu coração, se você se emocionou ou refletiu com a trajetória delas, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário contando o que achou. E claro, se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos muitas outras histórias como esta para compartilhar com você. Um grande abraço e até a próxima.